Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e, formalmente, também agradecer o Walter Tournier, que me ajudou muito, me permitiu falar dele. Aí a minha apresentação, né, que já foi feita. O Walter Tournier, ele é um animador uruguaio, ele trabalha com stop motion. Ele é bem conceituado, principalmente depois que ele foi contratado para fazer uns curtas para a OEA sobre os direitos da criança, que passou no mundo todo, e a trilha sonora foi feita por um brasileiro, Gilberto Gil. Isso projetou muito ele. E essa obra dele é uma obra de 2003, que é o Apesar de Todo, que foi baseado nas impressões que ele teve do bombardeio a Bagdá, que passou no mundo inteiro, pelas televisões, ele ficou muito impressionado com isso. E eu soube disso no encontro que eu tive com ele no Brasil há uns anos atrás. E o artigo é exatamente sobre essa obra, e que só dá para falar dela se vocês assistirem. Então, eu vou botar para assistir, são 5 minutos só. Rouba muito tempo da minha fala, mas eu acho que vale a pena para todo mundo entender o que eu vou falar.
Bem, tem vários destaques, mas aqui os principais, né, que norteiam o artigo tem uma semelhança muito grande com o espetáculo teatral, porque é como se o boneco estivesse num palco onde as coisas acontecem exatamente ali. Não tem diálogo. Então, a linguagem corporal é muito forte, a questão da mímica, né, da mimesis com o movimento humano. O corpo humano também é levado, né, a estética do corpo humano, a forma dele, como um índice de vida e de morte. Os elementos não diegéticos fazem parte da história, né? Pedaços da construção, a própria mão do animador trabalha ali dentro. E tem uma ironia na colocação desses corpos, né? O objeto inanimado é o que vive, o objeto, entre aspas, corpo humano animado é o que está morto, né? O enfoque da câmera é dado só por um único foco. A questão da utilização das miniaturas, como você tem no teatro de bonecos também. E a luz também, ela conta a história, né? Ela é a explosão, ela que conta a verdade do que está acontecendo do lado de fora daquele estúdio, né? As emoções, né, são passadas, sempre manifestadas graças a uma retórica do corpo e dos gestos, dos quais a expressão emocional é sistematizada ou mesmo codificada. E aí eu coloquei a imagem exatamente desse boneco pensando, né, e você entende que ele está pensando, exatamente pela posição do corpo dele, né? Então, todos os corpos, os materiais, tudo é utilizado para contar a história, né? Auxilia você visualmente. As relações percebidas têm influência no imaginário de uma evolução ficcional organizada por uma instância narrativa. Então, pela ordem da sucessão, a colocação, a posição, a maneira como o boneco se relaciona com esses objetos, de forma narrativa, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. E essa questão da ironia dos corpos, né? Isso é muito forte. Tem uma inversão da qualidade do animador inanimado e do boneco animado, né? O boneco que não tem vida é ele que é emoção, é ele que transporta a história, é ele que conta a história. E, nesse ponto, o Tournier investe esse boneco de duas características que o Aristóteles coloca, né, que não deixam dúvidas quanto à vida desse boneco, que é o movimento. Esse boneco pensa, ele entende o que está acontecendo e percebe o que está acontecendo. Então, não tem como você não achar que ele não tem a vida ali. Ele não é apenas um boneco de um corpo, mas ali ele é um ser vivente, ele tem uma vida, né? E você se identifica com esse boneco, com a tristeza desse boneco. Esse aspecto humano dele liga muito o espectador a essa história. E, exatamente por isso, ela tem um certo grau metalinguístico, já que a narrativa se apropria dos elementos não diegéticos, né, essas coisas que, a princípio, não estariam no centro da cena e passam a estar. Então, essa realidade parece ser uma supra-realidade, né, porque o boneco ele trabalha no mesmo plano do animador. É como se o animador tivesse morto. E você que está assistindo aquilo tudo tivesse numa realidade acima da realidade que passa na animação. Outra coisa muito importante é que esse clímax da história é o que a gente pode chamar, usando uma expressão do Barthes, de punct. Por quê? Ele tira você da história e te remete para uma outra situação, que era a Guerra do Golfo, na época que esse filme foi lançado. Então, não tinha como você não assistir a animação e não fazer essa relação por uma questão temporal. E como afirma Pavís, né, não se pode ler um texto dramático sem imaginar uma situação concreta da qual depende das condições psicológicas do momento. E era exatamente isso que aconteceu na época. Aí eu comparo o Tournier a dois animadores tchecos, que é o Jiří Trnka e o Ines Vankmajer, com duas animações que eles foram mestres, não só são mestres, o Vankmajer ainda está vivo, em stop motion, mas também em relação a protestos políticos. E aqui eu coloco dois trechinhos de 30 segundos cada um, que são animações que falam exatamente, a presença da mão é muito forte, como na animação do Tournier, para vocês entenderem exatamente esse paralelo.
Tá editado, tá, gente? A curta é bem maior. E o do Svank Maia. É isso.